Vocês têm percebido como o mundo tem se preparado para o arrebatamento? E eu não digo se preparado no sentido de se posicionar para que quando Cristo vier e buscar a sua igreja, eles estejam preparados para este momento, para que sejam arrebatados como a palavra nos ensina. Porém, é no contexto de que está sendo montado um cenário para que tudo o que a Bíblia diz como sinal da vinda do Filho do Homem, como sinal do arrebatamento, aonde Deus vai vir buscar, aonde Cristo vai vir levar a sua igreja, como uma história de ficção científica, de abdução provocada por alienígenas. Hoje, a grande parte dos filmes que são lançados por Hollywood e pelas grandes marcas e empresas que trabalham com isso, trazem um contexto totalmente diferente, modificado ou controverso ao que a Bíblia nos ensina. Tudo para que, quando acontecer de fato o arrebatamento, eles possam dizer: tá vendo? Nós havíamos avisado que existia vida fora da Terra, que existia seres mais inteligentes e que estavam vindo à nossa direção. Para que aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia avisa, passe a ser uma história de ficção. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. O Senhor prometeu que vai nos buscar, que irá vir nos buscar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, o Senhor é claro que Ele está vindo buscar uma noiva, que Ele está vindo buscar uma igreja. Então nós devemos nos preparar, não deixar que essas histórias entrem dentro de nós, afete o nosso conhecimento da verdade, porque somente a verdade é que nos liberta. E não é essa verdade que o mundo está tentando pregar, que já está enganando muitas pessoas, mas é a verdade da palavra de Deus. Deus está vindo em nossa direção para nos buscar deste mundo, nos tirar deste mundo, mas isso não é história de ficção científica. É a mais pura verdade. E não há nada e nem ninguém que possa impedir ou modificar aquilo que o Senhor, através da sua palavra, está avisando há muito tempo. Então, se as grandes mídias, as grandes empresas, os grandes centros de produção de cinema estão cada vez mais focadas em trazer essa inverdade, tentar gerar como verdade essa mentira, é porque eles entendem que está cada dia mais próximo. E o que é mais triste é, se essas pessoas já estão entendendo a proximidade do arrebatamento da igreja, por que que muitos cristãos não acordaram ainda? O triste é que parte do mundo já está entendendo que de fato vai acontecer o arrebatamento. Prova é que estão tentando modificar essa história, transformar totalmente ela em uma mentira, em uma inverdade, modificar o contexto, enquanto há muitos cristãos que estão aí boiando na história, agindo como se nada tivesse acontecendo, ou que o arrebatamento estivesse tão longe que não fosse necessário se prepararem. Se o mundo está se preparando, que dirá nós como igreja? Era para nós estarmos muito mais à frente, alertando cada vez mais. Hoje se tornou necessário para nós, como cristãos, anunciarmos cada vez mais o arrebatamento, levarmos as pessoas ao arrependimento, levarmos as pessoas a um estado de preparação, de santificação, de santidade. Mas o que eu vejo é uma igreja perdida, uma igreja que está adormecida, uma igreja que está se perdendo do seu papel principal, enquanto a mídia, o mundo, já tem atraído mais e mais pessoas para esse caminho de mentira, para essa história fictícia. Ontem eu estava vendo que teve uma reunião lá em Washington para discutir exatamente a história do ET de Varginha. Olha que coisa absurda. E o mundo olha para isso e fica maravilhado. Tudo para que, quando acontecer de fato o arrebatamento, as pessoas que ficarem aqui não acreditem mais no Evangelho. E vai ser uma grande parte, viu? A maior parte das pessoas não vão ser arrebatadas. E aí Satanás está fazendo isso não é somente para que o arrebatamento seja evitado, coisa que não vai acontecer. Mas é para que quando ele acontecer, esse evento passe a ser visto como uma abdução de aliens. Para que as pessoas que fiquem aqui se distanciem cada vez mais da palavra de Deus. Vivam uma vida vazia, completa, distante e não queiram se interessar por nada do que diz respeito ao Senhor. Então nós precisamos alertar as pessoas. O arrebatamento está à porta. Cristo está à porta. Nós não podemos ser egoístas de pensar somente em nós agora. Chegou a hora de avisarmos o maior número de pessoas. De entender que há uma necessidade de que o máximo possível de pessoas sejam salvas
arrebatadas, porque Satanás tem fome e sede por almas. Da mesma maneira que Deus tem fome e sede por almas, Satanás também tem. Só que, infelizmente, eu tenho visto os principados das trevas, os agentes espirituais das trevas, atuando muito mais fortemente do que a igreja. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas onde está a igreja? O que nós temos visto é cada vez mais corrupção, mentira, roubo, escândalos, e as pessoas se perdendo, se perdendo. E é nesse contexto que o diabo tem entrado, minado a fé, mas introduzido mentiras, mentiras e mentiras. E aí a palavra de Deus cada vez mais tem perdido o valor. Mas nós que somos remanescentes, os 7.000 que estavam escondidos, precisamos sair para fora e anunciar o evangelho de Cristo para toda e qualquer criatura, para que elas se preparem, sejam salvas, resgatadas, remidas como nós somos, e para que quando vier a vinda de Cristo, o arrebatamento, possamos subir para a boda do Cordeiro.